Olá, tudo bem? Você já me conhece, eu sou Paulo Conde, do canal Com Direito, e nós vamos dar sequência ao episódio 2 sobre o método de resolução de conflitos da arbitragem. Vem comigo! A primeira etapa do processo de arbitragem chama-se convenção arbitral. Nesta etapa, as partes já vão definir se vão celebrar um contrato de arbitragem, se já tiver um conflito instalado para ser solucionado, ou pode também definir cláusulas compromissórias, aonde um eventual conflito futuro seria tratado através do método de resolução de conflitos da arbitragem. Sendo então esta fase a convenção arbitral, onde as partes vão convencionar como que elas vão tratar um eventual conflito e a possível solução dele. A segunda etapa do processo de arbitragem é a própria escolha dos árbitros, aonde as partes vão definir os especialistas na área do conflito, podendo ser desde um tribunal arbitral já instituído, ou até mesmo, de forma ad hoc, contratar particularmente especialistas nas áreas dos conflitos. Nós já vimos também que os árbitros são profissionais altamente especializados na área do conflito, independentes, imparciais e atuam justamente para a solução do conflito. É importante ter em mente também que os árbitros não necessariamente precisam ser advogados. É necessário que eles sejam especialistas na área do assunto tratado e que eles tenham uma formação também relacionada à arbitragem. A terceira fase é o início da fase arbitral. Nesta fase é redigido o termo de arbitragem, onde é definido claramente qual que é o objeto do conflito a ser litigado, quais as partes envolvidas, o nome dos árbitros, as principais regras convencionadas entre as partes, os prazos, os custos também envolvidos. Então, tudo isso é definido nesta etapa através da assinatura do termo de arbitragem. A quarta fase é a fase de instrução. Nesta etapa, as partes vão poder coletar as provas, apresentar documentos, relatar os fatos que chegou-se a esse conflito. Inclusive, é possível também ser convocadas audiências para que sejam esclarecidos alguns fatos, apresentados argumentos. Então, essa fase, a fase de instrução, ela tem o objetivo que as partes coloquem claramente as alegações dos conflitos, a produção de provas, a apresentação de documentos e os esclarecimentos de qualquer fato que está relacionado a este conflito. A quinta fase é a fase de julgamento, aonde, de posse de todos esses documentos apresentados, o árbitro tem a capacidade de julgar e tomar decisões. Nessa etapa também é importante que tenha muito claro que a decisão arbitral ela tem o mesmo poder e eficácia de uma decisão judicial. Então, neste momento, vai ser analisada todas as provas apresentadas, os documentos, e o árbitro vai fazer o julgamento para buscar uma solução para esse conflito. E que essa sentença ela tem a mesma efetividade de uma decisão judicial. A sexta etapa é a homologação e o cumprimento de sentença. Como eu disse para vocês, a própria decisão arbitral ela tem o poder, a mesma eficácia de uma decisão judicial, mas ela não necessariamente precisa ser apresentada ou ratificada por uma decisão judicial. Então, o próprio procedimento arbitral, como foi de uma forma convencionada entre as partes, já tem essa efetividade da decisão do árbitro. E após a homologação, é tratado o cumprimento de sentença também, seguindo os mesmos ritos de uma decisão judicial. A sétima e última etapa é a possibilidade de impugnação. Essa etapa ela contempla apenas em situações específicas, por exemplo, comprovadamente definida a imparcialidade do árbitro, alguma situação de ordem pública que é afetada nessa decisão ou no rito do procedimento, ou situações onde fique comprovado o descumprimento de alguma convenção tratada no termo de arbitragem ou no contrato, por exemplo, descumprimento de ritos, descumprimentos de procedimentos previamente acordados entre as partes na situação de convenção para a utilização da arbitragem. Então, seriam essas três possibilidades de uma eventual impugnação. Cabe salientar que a aplicação da arbitragem só é possível quando se tratar de processos patrimoniais disponíveis, quando nós tratarmos de relações comerciais ou quando nós tratarmos também de disputas financeiras. Quando se tratar de situações de direitos indisponíveis ou situações que envolvam a questão do Estado Civil ou direitos fundamentais, não é possível a utilização desse método de resolução de conflitos da arbitragem.
Agora que você conheceu todas as fases do processo de arbitragem, eu te convido a conhecer no próximo vídeo todos os detalhes relacionados à função do árbitro, as questões éticas que esse profissional deve se atentar e até mesmo a forma de atuação durante todo o processo. Vem comigo!